Nas próximas semanas, nós, bispos de São Paulo, estaremos reunidos com o Santo Padre na visita ad limina. Um grupo dos bispos das províncias de Aparecida, São Paulo e Sorocaba já estão lá em Roma, já começaram esta viagem. E ainda nesta semana, no final da semana, viajamos os outros bispos. Nós aqui de Campinas, Botucatu e Ribeirão Preto, dessas províncias eclesiásticas, viajaremos ainda esta semana. Por isso, nas próximas semanas, nós não estaremos aqui. E este período que nós estaremos fora coincide justamente com o período das eleições, o período eleitoral, no primeiro turno. Eu tenho recebido muitos e-mails perguntando qual é a posição da igreja a respeito das eleições. E desde o início, desde o ano passado, quando eu aqui cheguei, eu disse claramente uma coisa: eclesiásticos, padres, diáconos e bispos não podem se envolver diretamente com a política. Aliás, eu proibi um padre de se candidatar, porque esta não é a nossa tarefa, mas é a tarefa dos leigos. E esses e-mails que eu tenho recebido são sempre e-mails assim, dizendo que este ou aquele padre fala deste ou daquele lado. E é preciso deixar uma coisa bastante clara: a igreja não tem partido, a igreja não faz indicação de nenhum candidato. Ela não apresenta uma lista de candidatos e diz aos seus fiéis: votem neste candidato. Nós não podemos fazer isso, porque isto seria uma violação da liberdade e da escolha de cada um. Nós vivemos num país democrático, num país que tem eleições, e as eleições precisam ser a manifestação da vontade e da escolha dos fiéis. Nós temos uma pastoral na igreja chamada Fé e Política, e desde o início de uns 2 meses para cá, nós temos trabalhado nesse sentido. Eu fiz uma reunião com os vereadores católicos, e aí disseram: o bispo está orientando os vereadores. Não, o bispo não está orientando os vereadores, mas estava se reunindo com aqueles que se dizem católicos, que são denominados católicos, justamente para conversarmos sobre o bem comum e a necessidade de promover o bem comum. A CNBB elaborou uma cartilha, e muita gente bate nas coisas que a CNBB faz. Eu não vou nem entrar nesta questão, mas algumas coisas nós precisamos ler e precisamos entender o que está sendo falado. Primeiro, foram colocados 5 critérios que nos ajudam no discernimento e na livre escolha. Caráter: nunca ter se envolvido em corrupção. A escolha que nós vamos fazer deve considerar este ponto. Segundo, valores: conhecer a história pessoal e familiar do candidato. Nós precisamos defender aqueles valores que sejam cristãos. Terceiro, defensor da vida, desde a concepção até o fim natural. A igreja nunca pode ser contra isso. Nós nunca podemos apoiar iniciativas que vão contra a vida que nasce e a vida que termina. E nós temos grandes exemplos de santidade nesse sentido. Santa Giana Beretta Molla deu a sua vida pelo nascimento do seu filho. João Paulo II, São João Paulo II, foi até o fim da sua vida e terminou calmamente, tranquilamente, desta maneira. Quarto, projeto de governo que não esqueça dos pobres e mais fragilizados, mas que também não utilize dos pobres e dos marginalizados
como grupo de eleitores. Uma das coisas que nós temos feito aqui na Diocese de Piracicaba, junto com o Exército das Formiguinhas, é uma pastoral social muito atuante. Porém, nós não apoiamos nenhum candidato. E nós não tiramos foto com nenhum candidato para usar de palanque. Nós não somos cabos eleitorais de nenhum candidato. Competência para ser um líder político e administrar os recursos públicos. Um administrador consciente, conforme nós ouvíamos no Evangelho, ele precisa saber das coisas. Ele não pode alegar ignorância, nem na maneira como as coisas são feitas, nem daquilo que é feito no seu governo. Isso é muito sério. Por isso esses critérios, eles nos ajudam no discernimento. Nós desejamos uma eleição tranquila, que seja de fato uma mostra daquilo que é a democracia, daquilo que é a verdade democrática. Nós desejamos isso, embora nós vamos estar longe, nós bispos, mas nós vamos estar rezando para que isto aconteça, suplicando a Deus para que o nosso país possa crescer em justiça para todos, igualdade para todos, para que os mais pobres sejam atendidos e que nós tenhamos dias melhores para os filhos e netos desta pátria amada que é o Brasil.